maternidade ainda continua gerando polêmica no mercado de trabalho. Quando uma trabalhadora engravida, as empresas se preocupam com as perdas que terão nos anos seguintes. Pesquisa revela que metade das mulheres são demitidas até 2 anos após a licença maternidade. Não deveria ser um tabu, mas a maternidade ainda gera polêmicas entre empregadas e empregadores. Ainda são muitas as histórias de mulheres que são demitidas logo após completarem o período de licença maternidade. É o que aconteceu com a Mariana. Eu nem retornei na empresa, na verdade. Ela finalizou, por exemplo, eu não me recordo, mas finalizou no dia 6 a minha licença. No dia 7 já estava sendo desligada. E a justificativa foi que durante a minha ausência teve fusão de 2 empresas e que não deu tempo do gestor conhecer, né, o meu trabalho e por esse motivo eu estava sendo desligada. Ela conta que antes da licença maternidade estava progredindo bem dentro da empresa e que não havia sinais de que seria demitida. Eu tinha acabado de ser promovida, tinha passado de uma área para outra. Então, eu tinha um desempenho, assim, super elogiado, né, e tudo mais. Logo em seguida que eu passei de uma área para outra, eu acabei descobrindo a minha gravidez. E aí, foi uma gravidez um pouco turbulenta, por ser um pouco nova e tudo mais. E aí, no finalzinho dela, precisei me ausentar um pouco. E acredito que isso deva ter ajudado um pouco também nesse processo aí tão chato que foi o meu desligamento no final das contas. Atualmente, a legislação no Brasil prevê uma estabilidade que abrange e supera a licença maternidade, de modo que a colaboradora não pode ser demitida até 5 meses após ter a criança. É importante a gente lembrar que com a pandemia esse direito também persiste, além da possibilidade e da obrigação da empresa manter essa funcionária em teletrabalho. Então, elas têm o direito à estabilidade nesse período de gestação e pós-gestação também, além dos direitos da licença e salário maternidade. Mesmo com as muitas conquistas de direitos da luta feminina em nosso país, conciliar a maternidade com a vida profissional ainda não é uma realidade para muitas mulheres. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas ouviu quase 250 mil mães e revelou que 50% delas são demitidas aproximadamente 2 anos após a licença maternidade. Cíntia explica que mesmo após os prazos legais, as mulheres que sentiram que foram demitidas por conta de sua gravidez podem recorrer e denunciarem esta prática. Isso pode gerar uma ação de indenização por danos morais em razão dessa questão de gênero. Os tribunais ainda estão caminhando com relação a essa posição, mas se a empresa é uma empresa que faz isso cotidianamente, talvez tenha outros casos e já condenações nesse sentido, pode ser sim que ela consiga um êxito nessa ação de indenização em razão de ter sido discriminada por ser mulher. A Mariana chegou a pensar em recorrer contra sua demissão em seu antigo trabalho logo após o período de licença maternidade, mas acabou desistindo de levar o caso à justiça. Hoje, ela acredita que teria agido de modo diferente. Se fosse hoje, assim, com certeza eu levaria adiante, né? Mas a época era outra, o mercado era outro, a forma com que as pessoas lidavam com esse assunto era outro, né? Ser mãe, hoje em dia, ela não é um empecilho mais para a empresa, mas naquela época, um tempo atrás, estou falando de algo de mais de 10 anos atrás. Então, era uma coisa assim, era um bicho de 7 cabeças, né? E há punições para as empresas e empregadores que desrespeitam as regras que envolvem o período da maternidade. Além delas poderem ser processadas pelas funcionárias, pode ser feita também uma denúncia no Ministério Público do Trabalho em razão dessas questões de gênero.